Hola, Paula. Olá, meus amores. Hello, hello. Gente, a gente não conseguiu fazer a live lá pelo YouTube, então a gente vai fazer por aqui mesmo, viu? Eu não sou acostumada, mas a gente tinha que fazer essa live e com a presença do nosso convidado maravilhoso, viu? E depois a gente joga lá no YouTube. Gente, eu vou cumprimentar logo todo mundo. Boa noite, todo mundo que chegou aí. Araújo, Rodrigo, boa noite. Cacau, seja bem-vinda, Cacau. Porque depois que começar a entrevista, gente, eu não vou conseguir responder todo mundo. Bruno, seja bem-vindo. Beatriz, eu nunca fiz live por aqui, gente, pelo Instagram. Beatriz, boa noite. Eu também não sei como é que funciona. Araújo, boa noite. Eu não sei como é que funciona em questão também do. Oi, Anderson, tudo bem, meu amor? Em questão do tempo. Qualquer coisa a gente termina, não sei se é 1 hora. Alguém sabe quanto tempo, gente? Que a gente pode ficar aqui no Instagram? Eu creio que é 1 hora. 1 hora, né? Aí qualquer coisa a gente fecha essa e abre outra. Ok. Gente, então eu vou começar, viu? Soraya, meu amor, tudo bem? Gente, no final a gente responde todos vocês, viu? O Anderson colocou aqui que geralmente é 1 hora. Gente, então quando tiver dando 55 minutos, vocês avisam a gente aí, avisa pra mim, pra gente abrir outra live se não der. Que a gente vai tentar fazer uma live de 1 hora e meia, 2 horas, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro às apresentações. O Nadir, gente, ele não fala português. Ele fala outras línguas, né, ô Lúcio? Em português ele entende, ele fala russo, fala inglês, fala castelhano e fala galego. Pois é, então a mãe dele vai me ajudar a traduzir as respostas deles. Ah, são 4 horas? Porque seria bacana a gente não terminar essa live, né? E abrir outra. Mas a gente vai ver. No final, a gente responde todos vocês, meus amores. Vamos lá. Primeiro vamos para a apresentação. Lúcia, se apresenta resumidamente, amor. Olá, boa noite. Eu sou a Lucy, tenho 49 anos, sou brasileira, moro aqui em Espanha há 22 anos e tenho 2 filhos maravilhosos e um deles é o Nadir, que é um homem trans. Sim. E venho bater um papo. Como que eu me explico? Desculpa, porque tem muitas palavras que eu esqueço. Resolver algumas questões, qualquer dúvida que algum pai ou mãe de trans tenha e eu puder ajudar, estou à disposição. Agora, Nadia, eu quero que você se apresenta. Pode falar na sua língua, eu quero que você traduz para ele, tá, ô Lúcia? Que aí depois a resposta dele você traduz para a gente. Para ele se apresentar um pouquinho. Bueno, pues yo soy Nadir, tengo 20 años recién cumplidos y estoy estudiando actualmente música en Madrid, en España. Vai, Lúcia, o que ele Estudo. falou? Que ele é Nadir, ele tem 20 anos, atualmente ele está em Madrid estudando música. Ele é violinista, ele começou a tocar com 4 aninhos e tem passado por orquestras sinfônicas, tem ganhado concursos de violino e continuou com a formação dele até o ano passado que ele passou no vestibular da Universidade de Música de Madrid e se trasladou para viver ali para cursar os estudos dele de música, de violino. Entendiste, hijo?
Sí, É verdade, Bien. Caio. É verdade, Caio, meu cunhado colocou aqui. Quem sabe faz ao vivo, e é verdade. A gente, primeira vez, Nadir, com quantos anos você sentiu que você era diferente? bueno, realmente es difícil decirlo porque yo llevo muchos años sintiéndome diferente. Lo que pasa es que hace pocos años relativamente empecé a entender qué era lo que me pasaba y qué era lo que realmente pues sentía, porque era ese miedo, ese rechazo por parte, bueno, por parte de la sociedad en general y sobre todo el miedo de entenderme. Así que yo diría que entendí lo que me pasaba con 16 años. Traduzo, Paula. Sim, amor. Ele leva a vida toda se achando diferente. Ele cresceu se achando diferente. Com 16 anos foi quando ele realmente entendeu o que acontecia com ele. Mas ele demorou se expressar publicamente por medo a não ser bem aceito na família, na sociedade, no colégio, com os amigos. E ele começou realmente viver como um homem trans a partir dos 16 anos de idade. Entendi. Nadir, você é filho adotivo, né? Sí, Mas, assim, você teve apoio dos seus pais biológicos na questão da sua orientação sexual? que si tengo el apoyo de mis padres biológicos. Si tuviste el apoyo de tus padres biológicos en tu orientación. Sí, bueno, la verdad es que no mucha, es por eso principalmente la explicación por la que yo me fui con mi mamá, con Lucy. Y pues bueno, fue complicado, la verdad que no recibí mucho apoyo, pero sí que es verdad que fue por épocas y hasta hace un año así, pues no nos llevamos realmente bien, pero ahora que estoy estudiando realmente pues tienen razones para, pues eso, llevarse bien conmigo. Así que sí. Traduzco? Sim. Uhum, por favor. Que ao princípio foi muito difícil, eles não aceitaram. Esse foi o principal motivo que ele cortou a convivência com eles, e foi quando nós entramos um na vida do outro. E desde que ele começou a estudar, os pais dele têm um pouco mais de relação com ele, a coisa vai melhorando. Os pais Ah, biológicos. entendi. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos assim, como você começou a expressar seu gênero? Pues cuando era muy pequeño y tenía, no sé, 4 o 5 años por ahí, sí que es verdad que cuando profesores bueno, maestros también me preguntaban por mi nombre, yo estaba en un sitio público, es como que siempre intentaba presentarme como un chico y decía nombres de chico. Y luego ya, pues también la vestimenta, siempre mi madre biológica pedía que me vistiera más femenino porque me veía muy masculino y no le gustaba. Y pues así es como empecé a manifestarlo. Já desde pequenininho, o nome, o nome de batismo dele, né? Ele colocava o nome dele no masculino. Ele nunca gostou de laço, ele nunca gostou de vestido. Ele sempre foi uma criança já muito masculina. E a mãe biológica via esses trejeitos masculinos, de certa forma tentava obrigá-lo a se vestir de uma forma mais feminina. E aí foram quando começaram os problemas com eles, os problemas de convivência. Ela não aceitava a filha dela, né, entre parênteses, se vestir como um homem, se comportar como um homem, se sentir e se entender como um homem já tão pequeno. É, é complicado, então, a questão dos pais biológicos dele, né? Mm. Nadir, como a sua mãe, essa mulher incrível, maravilhosa,
entrou na sua vida? Bueno, yo primero conocí a su hijo biológico, mi hermanastro. Éramos amigos y bueno, un día pues fui a su casa y conocí a mi mamá, a la que ahora es mi mamá, y nos empezamos a llevar muy bien, pero realmente no nos hicimos tan cercanos de primeras. Fue más adelante cuando empecé a tener problemas familiares y tal que, bueno, apareció en mi vida y fue prácticamente la única que me pudo salvar la vida en ese momento porque estaba muy mal. Y a día de hoy, pues es como mi segunda mamá. Explico. Eu conheci o Nadir através do meu filho, do meu outro filho, do Leonardo. Os dois estudavam juntos e tal, e eram amiguinhos, e a gente se conheceu dessa forma, não? E a um princípio era um amiguinho mais, como tantos dos que vinham à casa. E a raiz dele ter problemas muito graves, que ele já contará mais adiante, eu resolvi como se diz, pegar ele para mim, sabe? Porque uma criança tão doce, uma criança tão maravilhosa e sem apoio, então não tinha outra forma. Eu não podia fazer outra coisa que não fosse trazer ele para mim, para minha casa, para minha família. Nossa, que história. Parabéns, viu, Lúcia? Parabéns. Você é uma mulher incrível, viu? Por isso que eu queria muito trazer a sua história, a história dele aqui, para que as pessoas aprendessem mais com você. Essa mãe incrível que você é, viu, amiga? Não é nada de outro mundo, Paula. Eu acho que de outro mundo diferente, para mim, é a pessoa não aceitar o filho. É a família condicionar o seu filho ou a sua filha, condicionar o amor em função da orientação sexual da pessoa. É teu filho, é tua filha. Ama, caramba. Sabe, não é nada de outro mundo, não sei. A pessoa só vai começar a se expressar de uma forma da que chegou ao mundo. Eu acho que não é tão difícil. Para mim não foi difícil. Quem dera se todas as mães de homens trans e mulheres trans tivessem esse pensamento e fosse igual a você, viu, minha amiga? É que eu não faço mais que a minha obrigação. Ser mãe é isso, é amar, aceitar, também corrigir os erros, né? E apoiar, porque a sociedade lá fora já é muito malvada com ele. A sociedade é difícil para ele. Ele abre a porta de casa e ele já dá de cara com o mundo hostil. Então, pelo menos dentro de casa, no seio da nossa família, eu tento dar esse conforto para ele, dar esse colchão de amor, de carinho, de compreensão, ele saber que ele tem força, que ele vai ser apoiado, que eu vou estar do lado dele o tempo todo, que ele não vai ter que ir para a rua fazer coisas que às vezes, infelizmente, vocês são levados a fazer porque a família expulsa, porque a família joga na rua, muito pequeno, muito novo, sem estudo, sem formação nenhuma. Exatamente, você falou tudo, amiga. Peraí, o que mudou? Tranquila. É um bate-papo. Vou beber aqui uma aguinha. Ah, tá. Isso a gente quase falou aqui também, a gente já falou resumidamente. Mas, Nadia, o que mudou assim de positivo e de negativo com a sua família biológica? No Entendiste? entendí. Que cambios ha habido con tu familia biológica desde de tu transición? Isso não, Paula? Desde que ele transicionou? Que Sim, mudança teve na vida dele? Sim, pois é, seu carinho. Bueno, la verdad que siempre con mis padres, a ver, no tuve muy buena relación con ellos antes de transicionar, antes de decir lo que me pasaba, porque, bueno, sí que es verdad que había también mucha presión por parte de ellos en cuanto a la música, de que estudiara lo que estoy estudiando ahora con mucho gusto, pero en ese momento era complicado. Entonces ya de por sí la relación no era muy fácil, pero después se complicó mucho más y bueno, empezaron a haber un montón de peleas y ya como que dejaron de verme igual.
pero no sé, yo creo que ahora la relación sí que ha mejorado mucho. E a relação dele começou a ficar um pouco difícil quando os pais começaram a se dar conta e tinham problemas com ele por causa do estudo, porque eles achavam que por ele ser um homem trans, que ele ia ser um marginal, que ele ia ser um vagabundo, que ele não ia estudar, que ele não ia se dedicar, e não queriam que ele se desvirtuasse do caminho, porque os pais biológicos dele também são violinistas, a avó materna dele também é violinista, então ele já foi criado para isso. E, claro, como ele se desabrochou como um homem, eles, na ignorância deles, pois eles achavam que tudo estava perdido. Sabe, que ele não ia dar certo na vida, e foi bastante complicado. Mas o tempo está provando para eles que ele não é uma pessoa ruim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e que ele pode, a parte de ser, sabe, é um homem trans, mas ele pode ser qualquer coisa que ele quiser. Ele pode ser um músico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um professor, ele pode ser um mecânico, ele pode ser um pintor, um enfermeiro, o que ele quiser. O que ele quiser fazer, ele pode fazer. Uma coisa não tira a outra. É verdade. É... Nadir, você se sente acolhido por outros homens trans? Eh, sí, yo diría que sí, no he tenido ningún problema con ninguno, yo creo, y no sé, yo diría que siempre me he llevado muy bien con ellos y aunque hayamos vivido diferentes experiencias y algunos tengan más o menos aceptación, pues todos tenemos que apoyarnos. Ele nunca teve problema, ele sim se sente acolhido. Aí alguns, logicamente, que a realidade deles é diferente. Ele não teve uma transição como os outros, até porque é muito particular, né? Não existe um modelo de transição. Cada um tem a sua. E eles têm a deles e entendem que ele tem a dele no tempo dele e ele se sente acolhido. E eles se juntam de vez em quando, conversam, trocam experiências e eles se entendem. A verdade é que o mundo dos homens trans, eles se apoiam bastante. É, já o nosso meio trans é meio complicado. Transfeminino é mais complicado. Sim. Que a gente que é mulher, a gente é muito competitiva, né, Paula? A gente quer sempre competir. A mulher já compete de pequena com a mãe, o carinho do pai, com as irmãs, e a gente vai crescendo e onde a gente vai se socializando com outras mulheres, a gente é competitiva. Em câmbio, os homens não, eles são mais companheiros. É verdade, são mais parceiros. Sim, sim. É como filho, os homens são mais carinhosos. Sim. Vamos ver aqui. Nadir, você se sente sozinho? Se te sientes solo. Ahora mismo no. Cuando tenía problemas de autoestima y cuando tenía problemas con mi familia y bueno, discusiones constantes y problemas constantes, pues era más fácil sentirse solo porque tampoco tenía muchos amigos, no tenía la oportunidad de conocer a mucha gente, pero ahora mismo no. Entiendo que soy una persona acompañada de mucha gente muy buena, que tengo a mi mamá, que tengo a mis amigos y pues bueno, aunque no elijas a la familia, después pues conoces a gente que es muy afortunada. Pois ele agora mesmo não se sente sozinho. Ele se sentiu bastante sozinho quando teve os problemas todos, né? Problemas bastante graves, problemas psicológicos, levaram ele a tentar, né, contra a sua própria existência. E nessa época ele se sentia bastante solo, não tinha muitos amigos, porque ele não sabia onde encaixar, se encaixar com os meninos, se encaixar com as meninas. E de um tempo para cá, a vida dele vai melhorando, psicologicamente ele está se curando e está se sentindo bem. Em Madrid ele se sente bem, se sente muito acolhido, porque é uma cidade grande, né? Então não tem assim os preconceitos de uma cidade pequena. Ai, que bom, que bom. Você já teve dificuldades, Nadir, na escola, no trabalho, em questão de preconceito?
da sua Eh, orientação sexual? bueno, he tenido problemas más bien en el trabajo, yo creo, porque a la hora de buscar trabajo era una época muy complicada de mi vida que yo necesitaba algo, da igual qué tan mal me pudiera tratar en el momento, porque yo solo necesitaba dinero. Entonces, pues me dejaba como faltar más al respeto y dejaba pues que ocultaba más bien que yo era trans por miedo a que me echaran o cualquier cosa. Pues sí que es verdad que sentí un poco más de rechazo por esa parte, pero yo creo que también por miedo, porque en el momento pues era muy complicado y yo no me importaba qué tan mal me pudieran tratar, a mí me importaba el dinero. Y en el instituto pues no tuve tanto problema. Sí que es verdad que más de pequeño pues a lo mejor tenía también inseguridad por abrirme y decir que también me gustaban pues las chicas, ¿no? En ese momento cuando era una chica. Pero luego ya no me tuve tanto problema en aceptarme a mí en el instituto. Me daba bastante igual. Sim. Carol, meu amor, ele fala da Espanha, viu, amiga? E aí ela é mãe dele, tá me ajudando a traduzir. Ele é um homem trans. Ellen de Castro, obrigado, você tá por aí, né? Gente, muito obrigada por todo mundo que tá aí, viu? A gente vai responder vocês. Agora você pode traduzir, Lucy? Sim, com o trabalho ele nunca teve problema. No instituto chegou a ter algum problema, mas tudo resolvido. Foi um pouco complicado quando ele começou a se entender e a um princípio era tipo uma menina lésbica, né? Que gostava de outras meninas e até aí tudo bem. E em vários âmbitos da vida dele, com tal de encaixar, de ser aceito, ele aceitava migalhas. Migalhas de carinho de amigos, migalhas de carinho no trabalho e assim em muitos setores da vida dele. Mas com o tempo isso foi melhorando e agora ele está conseguindo equilibrar bem as coisas. No instituto, que é o tipo como diria, da sexta série para cima, né? Aí no Brasil, que a gente chama de instituto. Ele conseguiu ter mais amigos, conseguiu se relacionar melhor, porque a parte como já são adolescentes, né? Se entendiam mais. Na fase da pré-escola e tal, era mais complicado, porque as crianças são muito cruéis. As pessoas dizem que as crianças são anjos, algumas crianças. Tem crianças que são muito cruéis e ele sofria bullying, mas com a adolescência, pelo menos no instituto, foi mais leve para ele. É, as crianças, quando querem ser cruéis, são bem, viu? Sim. Aquela brincadeirinha de sempre, sabe? Ai, viadinho e tal. É que é o estranho do colégio. Ai, tu é o Joãozinho e tal, não sei o quê. Essas brincadeiras que machucam, né? Gente, boa noite a todos que estão aí, viu? Boa noite, boa noite. A gente vai responder vocês, viu? É pra gente não perder a linha de raciocínio aqui da nossa entrevista. E em questão, Nadir, do uso do banheiro público, porque para nós, mulheres trans, a gente tem muito problema. E para você? La verdad que podría decir que nunca he tenido un problema bueno, de físico con alguien, nunca nadie me había dicho algo. Sí que es verdad que una vez tuve una mala experiencia que, bueno, yo, yo salí con mis amigos a tomar y, y como que entré en el baño y no sé, creo que había un hombre que no sé si me vio algo por abajo, pero vio que yo estaba sentado, pero bueno, fue un poco difícil, o sea, imposible que me viera, entonces no sé, me pareció muy raro. Pero el caso es que se dio cuenta de que estaba sentado y pues empezó a gritar que si era mujer, que por qué hacía eso y como que me asusté mucho porque pensé que me iba a agredir o algo, pero bueno, al final como que lo sacaron los amigos y salí. Salí con miedo, pero esa fue como la única experiencia que tuve así. En general, en los baños públicos me ha dado mucha inseguridad entrar, pero ahora mismo no me importa. Ele nunca teve muito problema em banho do colégio, em lanchonete, restaurante, lugares assim, nunca teve problema, até que um dia ele saiu para um bar para poder beber com os amigos
E ele entrou no banheiro, claro, entrou e se fechou naquela portinha, né, na parte mais privada. E claro, biologicamente, fisiologicamente, ele estava fazendo xixi sentado. E havia um homem ali no banheiro masculino, que é o que meu filho usa, e se deu conta que ele estava sentado e começou a gritar: ai, não é homem, não é mulher, não é homem, é mulher e tal, não sei o quê. E começou a xingar e tal. Mas graças a Deus, os amigos dele estavam no banheiro e tiraram o cara dali. E bem, mas ele se assustou um pouquinho. E depois, já em banhos assim mais públicos, tipo de estação de trem, estação de bus, ele tem medo de entrar. Porque, claro, se entra no das mulheres, é um homem entrando no banheiro das mulheres. Se ele entra no banheiro dos homens, aí eles vão dizer que é uma mulher entrando no banheiro dos homens e pode tentar contra ele. Então, assim, estação de bus, de trem e tal é mais complicado, mas depois restaurante, qualquer outro lugar assim, ele não tem problema não. Ele frequenta banheiro dos homens tranquilamente. Aqui na Europa, graças a Deus, nesse ponto é mais tranquilo. É bem diferente aí, né, amiga? Eu vivi um ano e alguns meses, sei bem como é que é. Sim, Em tu questão do conhece preconceito, aqui. em questão do preconceito, a discriminação, não é que não exista, mas é bem menos do que aqui no Brasil. Exatamente, não é que não existe, existe sim. Até eu, como mulher imigrante, eu já sofri também preconceito, já fui agredida, mas no mundo trans e tal, não tem tanto problema que um homossexual, uma mulher trans, um homem trans podem transitar tranquilamente na rua, sabe? Não tem problema de você ser xingado, de você ser hostilizado, de você ser expulso como muitas mulheres trans, a Marilá, que já contou diversas vezes no canal dela tá no banheiro fazendo as coisas dela e ser empurrada com a roupa íntima baixada, né? Graças a Deus é que isso não acontece. Aí ainda a gente tem esse respeito, ainda tem essa segurança. É, amiga, aqui no Brasil é bem complicado, viu? Sim. Nadir, você se sente seguro na rua, ao sair na rua, aí na Espanha? Nos lugares aonde você vai? Sí, o sea, no recuerdo haber tenido ningún problema. De hecho, recuerdo tener problemas cuando antes de transicionar, a lo mejor algún borracho que intente pues perseguirte o gritarte, silbarte, lo que sea. Pero cuando transicioné no tuve tanto miedo de ir por la noche, por ejemplo. De hecho, me siento más seguro porque tengo apariencia masculina, voy con la capucha, no paso desapercibido, entonces pues no, la gente no tiene por qué meterse conmigo y ya está. Ele se sentia mais inseguro quando ele tinha um aspecto feminino, quando ele estava, né, no corpo mais com seios e tal. Desde que ele transicionou, desde que ele está tomando os hormônios dele, ele está mais masculino. E é a mesma história, tanto aqui como no Brasil. É uma mulher sai na rua, sempre tem aqueles palhaço que grita, que fala palhaçada, que fala coisas nojentas. E uma vez que já ele transicionou, que ele começou a ter essa figura mais masculina, é como que, sabe, ele se sente mais respeitado na rua. E quando ele vai por algum lugar assim, que tal, ele já nota um pouco que pode ser um lugar um pouco mais conflitivo, ele põe o capuz do moletom dele e passa batido, não tem problema nenhum. Mas quando ele se identificava com o corpo feminino, ele teve problemas sim. Teve problemas graves. É complicado. Sim. Tipo assim, no meu caso, para nós mulheres trans, a gente se sente muito representadas e a gente vê representatividade porque tem muitos canais de mulheres trans, entendeu? E as mulheres trans aos poucos estão aí, né? Ganhando espaço a passos lentos, mas estão. E você, no seu caso, você sente falta da representatividade de outros homens trans nas redes sociais, na internet? Bueno, puedo decir que sí, pero a la vez yo, por ejemplo, estoy más en TikTok a lo mejor, que es una red social bastante popular aquí, no sé, en Brasil.
Y bueno, pues ahí sí que es verdad que me salen bastantes vídeos de chicos trans y a lo mejor que hablen español, otros que hablan inglés. Entonces, bueno, yo interactúo con esos vídeos para que me salga más información. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, pues sí que es verdad que haría falta pues más representación. Que ele se move muito no TikTok, e no TikTok, sim, é verdade que, como são vídeos curtos e tal, então tem uma presença bastante grandezinha de homens trans, tanto espanhóis como de outros países de língua espanhola e também de língua inglesa. Mas ele sim, ele sente falta de homens trans criando conteúdos que tenham canais como você, como a Luísa Marilac, como a Paula Ferreira e tantas outras. Ele sim sente, ele sente a falta disso, né? Como que os homens trans ainda, como que não se abriram, sabe? Que tem espaços ainda que eles precisam entrar. Vocês, mulheres trans, vocês são mais ativas nas redes sociais. Até facilidade de parceria, de muita coisa. Em câmbio, para um homem trans, não, eles passam mais batido, não sei, como se a rede social fosse mais fechada para eles, ou não sei se são eles que se isolam. Eu quase não vejo, eu quase não vejo. Sim, tem pouco, tem muito pouco. Oi, Rauan, Felipe, tudo bem, meu amor? Eu tô bem, graças a Deus, amigo. Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver aqui. Como está sendo o seu processo de transição? Porque para nós, mulheres trans, é muito complicado, é muito dolorido, é muito pesado, né? Tem muitas pessoas que não aguentam. E para Eh, você? bueno, yo estoy con hormonas, estoy con Reandrón, que es, bueno, pues una forma de testosterona en cápsula y sí que es verdad que me pincho cada 3 meses y ese pinchazo molesta mucho porque es muy doloroso, es como prácticamente aceite, es muy denso y a la hora de pinchar pues es mucho tiempo y es una parte en la que luego molesta y te cuesta andar. Pero bueno, en general los efectos secundarios obviamente pues se agradece, ¿no? La voz, el pelo y tal. Pero sí, ese momento del pinchazo pues sí que duele físicamente. A transição dele tá sendo positiva para ele, não? Ele tá se vendo mais masculino, ele tá conseguindo se aproximar à imagem buscada, e o momento da injeção é o momento que ele teme, porque, como ele disse, é um líquido muito viscoso, é azeitoso, entra assim e dói um montão. Então, claro, a cada 3 meses ele vai fazer a aplicação. E são os dias assim que ele fica nervoso, que ele tem medo e tal, mas ele sabe que é pro bem dele, né? Ele sabe que todas as mudanças que ele tá procurando, o corpo que ele quer, quem ele é, vai vir através dessa picadura tão dolorosa, mas é positiva para ele. E ele se sente bem, tá ajudando ele bastante. A gente já nota uma mudança na voz, crescimento de pelos. Uma coisa que eu, como mãe, notei assim muito, que foi o primeiro, foi o odor corporal. Mudou muito. Não que meu filho feda, claro que não, pobrezinho. Meu filho é limpinho, perfumado. Mas assim, de manhã, quando eu entrava no quarto dele, sabe? Tu nota já aquele cheiro do suor masculino que é diferente do suor feminino. E ele começou ele tá com barba, ele tá tendo que fazer barba bastante seguido. Então ele se sente bem. Assim, cada vez que ele tem que ir, ele vai nervoso, mas ele vai confiante. Entendi. Nadir, você pretende ter filhos? Gostaria de gerar mais para frente? Eh, a mí me gustaría tener hijos, creo que estoy bastante decidido a hacerlo, pero no creo que vaya, bueno, no creo, no, estoy seguro de que no voy a hacer operación en cuanto a, pues,
congelación de ovarios y esas cosas para, bueno, luego poder tenerlos biológicamente porque el proceso ya lleva mucho tiempo, la testosterona, ya estoy muy avanzado en ese tema y médicamente pues por mi salud no sería nada bueno pues hacer todo el procedimiento de pincharme la otra hormona, la femenina, estrógeno, para poder pues eso, favorecer el sistema para que me puedan extraer los ovarios, para que yo luego me pase mucho tiempo recuperándome. No es una cosa que quiero hacer y que vaya a hacer, pero sí que es verdad que aunque no sean biológicos, quiero tener hijos. A mí me parece que eres padre por los hijos que crías y la forma en la que los crías y no por tenerlos, por parirlos. Sim. Ele quer ser pai, mas ele não quer gerar, porque para isso ele teria que dar vários passos atrás, né? Na testosterona, ele teria que deixar de tomar testosterona para seguir avançando fisicamente. Ele teria que tomar estrogênio, acho que é estrogênio, né? Aqui a gente fala estrógeno, para poder favorecer a ovulação, para poder sacar os óvulos dele, para poder fecundar e tal. Então, ele não quer gerar. Ele quer ser pai e não tem problema de como vai entrar essa criança na vida dele. O que ele disse é que tu não precisa gerar biologicamente para ser pai e mãe. É verdade. Deixa eu ver aqui. Você estuda música clássica, né? Existe homofobia, preconceito dentro desse ramo? Pues yo la verdad no he tenido prácticamente problemas con ese tema. Sí que es verdad que te puedes encontrar con compañeros que sean más, pues, políticamente de derechas como es aquí. En este país no sé si en Brasil también va así, derechas e izquierdas, pero bueno, que por mucho que haya gente así que pueda pensar pues de una forma más extrema, no tiene por qué faltarte el respeto. De hecho, yo conozco a varias personas que tienen esa vista política y nos llevamos muy bien porque, bueno, es cuestión de respeto, no de opiniones. Existem sim pessoas que sim são um pouco homofóbicas, mas não, graças a Deus, não é assim um todo, pelo menos desde a percepção dele. Né? Existem divergências, porque infelizmente isso está ligado à política, né? A gente sabe que o modo de pensar das pessoas, a aceitação ao próximo sempre vai estar ligado à política. Então, claro, tem aqueles de direita que são um pouco mais fechados e tal, mas graças a Deus, ultimamente, a grande maioria das pessoas estão se abrindo um pouquinho mais. E eu, como mãe, eu espero que se abram mais e que vejam os homens e as mulheres trans só como músicos, sabe? Que não deixe que a condição sexual deles que vai adiante do talento deles. É verdade. Sim. Muita gente olha só pela Puedo sexualidade, né? Voy a retirarme un momento que tengo que ir a la cocina. Ahora vuelvo un segundito. Ai, filho. Que ele vai um pouquinho na cozinha e já volta. Desculpa. Eu falei Ah, com ele sim. para pegar água. Eu acho que ele vai beber água. Lucy, Fala. eu queria enaltecer a mulher incrível que você é, viu? A gente se conhece já tem um tempo. A gente é amigas de WhatsApp, pela internet. Você conta, confidencia suas coisas para mim, eu também confidencio as minhas Eu coisas sempre para me escuto. você, as minhas dores. E só parabéns. A única coisa que eu te digo, parabéns por apoiar a nossa comunidade trans. Eu sei que você está ali engajando nossos canais, isso é muito importante. E foi assim, um sonho conhecer você, viu? Você me conheceu através do canal da Lia Brat, não foi? Foi, da Lia. Uhum. Que outra mulher também que eu acho ela maravilhosa. Admiro muito a Lia. Te conheci ao canal dela e depois eu gostei, comecei a maratonar nos teus vídeos e comecei a conhecer a tua história. E quando eu soube da fatalidade de como você vive hoje, eu fiquei assim impressionada. Eu pensei, poxa, a gente
sabe, de pé, fazendo tudo e busca sempre desculpa para as coisas e tudo é problema e você, desde a fatalidade, tá desse jeito e você não deitou, sabe? Você continuou aí firme, você está gerando conteúdo, você está ajudando várias pessoas. No meu caso mesmo, você já me tirou muitas dúvidas. E sou eu que agradeço conhecer você e a admiração aqui. Se você me admira, te digo que a admiração é mútua. Você é digna de admiração, porque você está aí, ó, dando exemplo de força, de resiliência, de resistência. Essa semana você teve doente, para quem não sabe, ela teve bem doentinha, mas nada, se recuperou aí na força do ódio e está aqui hoje fazendo o videozinho dela. É verdade, amiga. Obrigada, viu, pelas palavras. Tu sabe que Nadir, eu te amo, né, boneca? também, amor, e também, viu? Marcela, meu amor, maravilhosa. Nadir, você se sente feliz? Sí, yo creo que puedo decir que sí, porque, bueno, para empezar estoy estudiando algo que me gusta, que ya no me siento forzado a hacerlo. En segundo lugar, estoy tranquilo, estoy rodeado de muy buena gente, de muy buenos amigos que se preocupan mucho por mí y pues que me quieren por tal y como soy, yo no tengo que forzar a ser nadie, que puedo ser yo mismo sin problemas. Y bueno, pues también es verdad que la distancia con mis padres biológicos ha ayudado a que ellos estén como que, bueno, como están bastante orgullosos de que yo esté estudiando, entonces pues hemos recuperado un poco más el contacto. Y por supuesto, pues con mi mamá también se hizo la vida mucho más fácil y pues vi que realmente pues podía tener apoyo de otra persona que no era mi familia biológica, pero que sí me apreciaba por quien era. Entonces, pues sí, sí, la verdad que estoy feliz transicionando y muy bien. Ele se sente feliz agora mesmo porque ele está, por fim, podendo fazer algo que ele gosta, porque incluso ele está estudando com um pouquinho de retraso, porque, claro, o tempo que ele ficou aí resolvendo questões psicológicas, entradas e saídas de hospital, tratamento psicológico. Então, foi uma época que ele não pôde se dedicar aos estudos. E graças a Deus, com o tempo, os pais biológicos foram vendo que, sabe, eles achavam que era uma moda, que era uma besteira. E não, e eles se deram conta de que realmente que ele vai em sério, né? Que isso é sério. Ele começou a tomar a testosterona dele, ele vai levar adiante a transição. E aí, como ele voltou a estudar, eles também, a verdade seja dita, graças a Deus, apoiam economicamente os estudos dele. E ele vai estudando, ele vai melhorando cada vez mais, ele vai se superando e eles estão muito orgulhosos dele. Agora mesmo a relação deles é boa. Agora eles têm uma relação bem boa. Comparada com antes, né, amor? E você me contou, né? Sim, porque na época que, quando ele veio definitivo para minha vida, eu fui no hospital buscá-lo. Ele tinha tido uma discussão bastante grave com eles e escutou coisas que nem ele, nem ninguém deveria escutar da boca de um pai, da boca de uma mãe, nem da boca de ninguém. E insegurança, solitude. E ele tentou contra a vida dele e nada. O Leonardo, meu outro filho, né? Ele me ligou, eu saindo do trabalho, e falou: mãe, Nadir foi pro outro lado. Eu falei: como foi pro outro lado? Ele: sim, mãe, não sei. Porque na hora foram os amiguinhos todos ligando, porque ele, graças a Deus, ligou para a prima dele para se despedir. E ela foi correndo a voz. Corri pro hospital, chego, encontro meu filho ali, jogado na cama de hospital, pálido, pálido. Sabe, Paula, me deu tanto medo, eu pensei, meu Deus do céu, se ele vai para o outro lado,
E eu podendo fazer algo, eu vou fazer, sabe? E em nenhum momento eu tive assim dúvida, eu pensei, não, vou conversar com os médicos e tal, e depois os pais biológicos dele foram ali, os médicos viram mais ou menos como foi, os términos das conversas que eles tiveram, e a psicóloga e a psiquiatra me disseram isso, que ele não podia ficar sozinho e que não era positivo continuar a convivência com os pais biológicos. Então eu resolvi acolher, trazer ele para casa, tratar ele como meu filho, dar carinho, dar amor, escutar, estar pendente dele, fazer ele entender que ele não é uma aberração, que ele não vai para o inferno, que ele não é uma pessoa ruim, que ele só tem que ser o que ele realmente é e que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode ser quem ele quiser e apoiar meu filho no melhor. Mas infelizmente foram acontecendo duas, até três vezes, verdade, carinho? Mm. Foram três intentos bastante graves, pero graças a Deus ele melhorou. Hoje em dia as coisas estão mais tranquilas, ele se sente aceitado. Eles já sabem que não tem volta atrás na transição dele. Eles têm que entender e vão aceitando de pouco a pouco. É verdade, você falou tudo. O tempo se encarrega de tudo. O tempo põe tudo no lugar, o tempo põe tudo no lugar, porque ele sofria muito também por isso, porque eu entendo, ele queria o amor deles. Ele queria ser amado, ele queria ser querido, ele queria ter a vida que todos os meninos da idade dele tinham. E claro, era complicado, porque o amor deles era como se tivesse condicionado a, sabe, ao físico dele, à vida dele. E não. E graças a Deus eles entenderam e hoje em dia tá tudo bem, mas ele ainda traz dores do passado. Violências que ele passou quando ainda estava num corpo feminino. É verdade. Luciana, meu amor, boa noite. Alexandre, meu amigo Rodrigo Marinho. Carolina, meu amor, tô muito feliz que você tá na live, viu? Te amo, minha amiga. É uma história babada, uma história forte, viu? É, Vamos lá, a gente já estamos se encaminhando aqui para o final, praticamente. Olha, foi até Nossa, que bacana. rápido! Foi rápido, né, menina? Passou muito rápido o tempo, realmente. Nadir, resumidamente, você pensa em mais para frente fazer a cirurgia de mastectomia? Mastectomía como tal, sí. Yo creo que en algún momento, no sé cuándo, porque ahora mismo, bueno, es un poco complicado todo. Tengo que estar más pendiente de mis estudios, de todo el tiempo que paso en el conservatorio y realmente estar pendiente de todo el tema de la curación, de las citas, de todo el tema médico, pues me abruma y me parece que es un tema que puedo dejar para después, para cuando ya sea más adulto y me pueda mantener económicamente yo solo. Y pues ya con el tiempo sí que la haré, pero hacerla la pienso hacer. Sim, ele pensa em fazer a mastectomia, só que agora mesmo não é possível, porque ele está muito focado nos estudos. Estudar música é complicado, música clássica requer muita, muita entrega. Ele passa muitíssimo tempo no conservatório e para ele começar a fazer isso, ele tem que começar a. Ele tem que ter muito tempo disponível, né? São muitas idas ao médico, tem que estar em tratamento psicológico um ano ininterrupto. Então, quer dizer, requer tempo. Tempo que agora mesmo ele não dispõe, porque todo o tempo dele está direcionado para a formação dele, para os estudos dele. Mas assim, mais adiante, assim que ele terminar a formação dele, que ele tiver mais maduro, que ele pudesse manter economicamente e tal, sim que ele vai fazer. Ele vai fazer sim. Sim. A Luciana perguntou em que ele trabalha. Tem como você explicar direitinho, Lúcia? Ele não trabalha, ele não trabalha, ele só estuda. É uma universidade, é um curso que exige muito. Ele passa o dia todo. Ele estuda toda a parte da manhã, metade da tarde, e da tardezinha para a noite ele está no conservatório. E nos sábados ele tem ensaio na orquestra sinfônica, então quer dizer, é muito puxado. Não tem como ele trabalhar.
Então, de momento, assim, até ele terminar a formação dele, graças a Deus aqui no país a gente tem ajuda também do governo, então facilita que os jovens se dediquem só a estudar e que sejam insertados no campo laboral só depois da sua formação. Logicamente, aí uns que sábado, domingo, que eles vão trabalhar de bartender em algum café e tal, mas graças a Deus não é o caso do Nadir. De momento, assim, dá para ele ir se dedicando só aos estudos. A Luciana entendeu. Ele tem 20 anos, né, Luciano? Né, o Sim, Lúcio? ele fez 20 agora dia 5 de abril. 5 de abril, oh, 5 de janeiro, de abril é o outro. Ele tem 20 aninhos, meu filhotinho. Você é muito abençoada pelos seus filhos, né, Lúcia? Sim, a verdade é que sim. Às vezes eu brigo com eles porque fazem alguma besteira, eu fico com raiva, é normal. Mas a verdade, nem ele, nem o Léo me dão problema. Os dois são músicos e são meninos maravilhosos. Fazem a típica besteira, às vezes, chegar em casa meio bêbado, chegar em casa tarde, não atender uma chamada de telefônica, me deixar com o coração na ban, me deixar louca de raiva, mas dentro do que cabe são meninos muito bons. São meninos muito bons. Não se metem em coisa errada, estão focados em estudar. E são meninos muito carinhosos, são muito atentos. Verdade seja dita que Nadir é mais carinhoso comigo. Ele tá mais atento, ele tá mais pendente. Com ele, não sei, a gente se identifica mais. Eu me abro mais com ele do que com o Léo. É uma cumplicidade, né, amiga? Sim, sim, sim. Eu não sei o que passa. A gente tem uma coisa assim que eu não sei. A primeira vez que eu vi ele já pequeno com o Léo, oi, que menininho engraçadinho, que bonitinho, que tal, não sei o quê. E o Léo já dizia, ai mãe, é uma menina, mas ele disse que é um menino e tal. Posso ser amigo? Eu falei assim, meu filho, como não vai poder ser amigo? Claro que você pode ser amigo. E nada, eles foi crescendo, a adolescência deles vão madurando assim juntos, não frequentam os mesmos lugares, porque eles têm assim grupos de amigos diferentes, mas os dois se levam bem. E eu me sinto muito feliz, muito realizada como mãe desses dois, que eu sei que vão ser homens muito bons. Eu sei que eu ainda vou ter muito orgulho dos meus filhos. Com certeza. Nadir, você gostaria de deixar alguma mensagem, seja lá para a nossa comunidade, para as pessoas? Sí, bueno, la verdad que no, creo que nunca he hecho esto. No he hablado así públicamente. Bueno, sí que es verdad que he intentado darme a conocer, pero bueno, es bastante complicado, ¿no? Pero si tuviera que dar un mensaje para, sobre todo para nosotros, personas trans, tanto chicos como chicas, y jóvenes de mi edad, pues que no se rindieran nunca con lo que quieren hacer y sobre todo con ser felices con ellos mismos, porque por muy complicada que se ponga la vida, al final como que todo de alguna forma termina resolviendo y si realmente es lo que quieres hacer, entonces, bueno, yo creo en Dios y creo que Dios también te ayuda a poner las cosas en su lugar y a que el tiempo pues eso lo decida. Entonces, que no se dejen tirar para atrás por miedo y que se echen para atrás y no consigan hacer la transición y no sean felices con, bueno, siendo del género que ellos son más eh, acorde. E o que ele tem para dizer, tanto para os homens trans como para as mulheres, não desistam, não tenha medo, não vai ser fácil, mas é necessário. Às vezes é necessário passar por uma tempestade para você conseguir um lugar ao sol. E nada, e amor, que as pessoas amem, isso eu já digo eu, que as pessoas amem os seus filhos, que acolham em casa, que deixem que eles estudem, que eles se formem, para não ter que apelar a ir para as ruas, sabe? Que dê apoio, dá amor, escuta, pergunta, qualquer dúvida que tenha, pergunta. Teu filho não é um marginal, tua filha não é uma marginal.
sabe? Simplesmente eles nasceram num corpo equivocado e precisam da ajuda do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, de um vizinho. Eles necessitam isso, necessitam esse apoio da sociedade. E a mensagem do meu filho é essa, é que para não desistir, não desistir. É difícil, mas, sabe, não dá para trás, não retroceder nunca, continuar firme. Ainda que seja devagar, cada um tem o seu tempo, mas não desistam. Não desistam de ser quem vocês realmente são, quem vocês realmente querem ser. É verdade. Nadia, o que você falaria, o que você teria para falar para os pais de homens e mulheres trans que não aceitam, que não respeitam os seus filhos simplesmente por serem quem eles são? Bueno, basado en mi experiencia, yo creo que yo pediría que más que, a ver, aceptar a un hijo trans o a una hija trans es muy complicado también. Entiendo la parte de los padres, del padre o la madre, porque yo entiendo que cada uno pues venimos de una cultura diferente, de unas creencias diferentes y es un tema muy complicado para algunos padres, para otros no tanto. Y entiendo que necesitan su tiempo, pero que tampoco den la espalda y que recuerden que al fin y al cabo pues es su hijo o su hija, y que, bueno, ha estado ahí desde siempre, que ellos han decidido tenerlo y que él no ha podido tener la decisión sobre su cuerpo y decir que pues ahora quiero ser un chico o ahora quiero ser una chica. No, realmente es una cosa que es psicológica y pues nacemos con eso. Entonces, pedir comprensión sobre todo y apoyo, cariño, porque realmente somos unas personas que somos fuertes, pero necesitamos el cariño y el apoyo de nuestros más cercanos, de nuestros padres, porque son nuestras figuras a seguir y son nuestros, como los admiramos, ¿no? Y tenemos que mirar para un adulto para saber a dónde dirigirte y qué visión tener de la vida. Y si te dan la espalda va a ser mucho más complicado adaptarse a la sociedad y a la vida en general. Entonces, pues eso, entender las dos partes, pero sobre todo no olvidar el amor que se tienen el uno por el otro y la relación que tienen, que son un hijo y un padre. Que independente da cultura do que você tenha, dos costumes que você tenha, até mesmo da tua religião, que você tente amar o teu filho, a tua filha do jeito que ele é, que você dê carinho, que você dê apoio, que você não condicione o teu amor ao teu filho, que teu filho não decidiu ser assim. Ninguém acorda um dia e diz: quero ser homem, quero ser mulher, quero ser uma pessoa trans, quero sair na rua e ser atacado e maltratado pela sociedade. Não. Eles não escolhem. Nasce assim. A natureza também comete equívocos. E para isso está a ciência, graças a Deus, para corrigir isso. Graças a Deus, hoje a medicina avançou, a sociedade também vai avançando e eles podem ser quem eles realmente são, porque eles nascem assim. Eles não escolhem ser assim. É verdade. Gente, agora eu vou abrir para vocês perguntas que vocês querem fazer para a Lucy, para o Nadir. Pode mandar aí perguntas, meus amores. Eu vi que já passou o quê? 12, 13 pessoas aqui. E agora estamos com 5 pessoas, mas independente do número, eu tinha que trazer essa história incrível dessas duas pessoas maravilhosas. Independente de números, e essa live aqui vai ficar... eu vou salvar ela e vou colocar lá no YouTube. Então, se vocês quiserem fazer as últimas perguntas aí, meus amores, podem fazer. Eu queria agradecer a Luciana Cacatia. Tô vendo aí os comentários positivos dela e tal. Sim, o meu filho tem sorte e eu também. A gente tem sorte de ter se encontrado na vida. Eu apoiei ele em coisas e ele também me apoia muito. E quanto à sorte de poder só estudar,
Graças a Deus a gente vive num país de esquerda e a gente tem bastantes privilégios aqui, graças a Deus. O governo olha por nós, as pessoas trans também não são diferenciadas na hora de receber essas ajudas do governo. Então, sim, graças a Deus pode ser sim um pouco de sorte ele ter nascido aqui em Espanha e não no Brasil. Lúcia, você gostaria de deixar alguma mensagem, amiga? A minha mensagem é repetir um pouco mais do mesmo, né? Não ponha as tuas expectativas em cima dos teus filhos. Não queira que o teu filho seja o que você quer que ele seja. Deixa ele ser, sabe? Recebe a criança assim como uma vida, sabe? Não fica, ai, é homem, é mulher. Não, sabe? Vamos neutralizar um pouco. Receba como uma vida, dá amor, dá carinho, dá apoio. Deixa a criança se reconhecer como masculino e feminino e depois você vai apoiando, você vai observando, você vai vendo que aquilo realmente é verdade, porque as crianças não se confundem. Não existe isso, uma criança que sinta de uma forma e depois de outra. Não, eles se sentem como o que eles realmente são. Eles externam isso pra gente. Saber entender, saber dar apoio, procurar ajuda médica, procurar ajuda psicológica, tanto para os filhos, também como para os pais, porque não somos todos os que temos cabeça para entender e para aceitar. Tá difícil para você aceitar o teu filho? Tá difícil aceitar a tua filha? Faz uma terapia. Faz terapia, começa a procurar canais de homens trans e de moças trans, começa a maratonar a vida dessas pessoas para você ver que eles são muito mais do que a sua orientação, do que a sua condição. Eles são pessoas capazes de fazer o que eles quiserem. Esse é o meu recadinho. É verdade. Nadia, eu queria muito te agradecer por você ter topado essa loucura, viu? Você que não é da exposição, viu? Muito obrigado por ter participado, ter dividido a sua história. Muito importante. Eu queria muito ter trazido você aqui, tá? Eu não sei se você entendeu tudo, mas sua mãe vai repetir para você aí. Ele entende. Sí, Ele entiendo. entende tudo. Lo que no Ele sé só. es, pero Gente, não entender sabe falar, entiendo. mas ele entende bem, Yo entendeu? también quería decir gracias por invitarme. Ha sido muy agradable estar aquí. Y gracias a la gente por verlo, a la gente que está en directo ahora mismo viéndolo. Se aprecia mucho estar aquí. Ele agradece o teu convite, agradece a todas as pessoas que estão aqui. E é um pouquinho difícil para ele, porque ele é tímido, mas ele gostou sim. E vendendo um pouquinho o jabá, ele tem um. Posso falar do canal dele, Paula? Pode. Ele tem um canal no YouTube que é Nadir Violim. Se vocês quiserem ver um pouquinho dele tocando, tem pouquinhas coisas, porque ele é tímido e tal, mas de pouco a pouco ele vai se soltando mais e vai subindo algum videozinho. Quem quiser seguir ele aqui no Instagram também, e Nadir, em YouTube é Nadir Violim, verdade, carinho? Ai, tem barra conexão na hora. Ai, que ele é lindo. Ai, obrigada, Harrison. Sim, meu filho é lindo. Ai, obrigada. Lindos são vocês. Entendiste aí? Sí, ya está. O teu canal é Nadir Violim, não? Ujú. Sim. Ele Isso, colocou aí, isso. né? Aí tá. Uhum. Quem quiser passar lá para dar uma olhadinha, escutar alguma coisinha, Vamos lá, gente. Vamos engajar, viu? Vamos lá assistir. A vida dele é corrida. Obrigado é. a todos, Ellen de Castro, Alexandre, todo mundo que passou aqui, viu, gente? Obrigada, Lúcia. Te amo, viu, amiga? Você sabe. Conte comigo Obrigada a para você. qualquer coisa. E obrigada por tudo, viu? Sabe que tu também pode contar comigo. Tu sabe que pode contar comigo para o que for. Exatamente. Patrick também vai se despedir. Marcela, meu amor, obrigada. Um beijo a todos. Testamos essa nova modalidade aí. Nadir, Lucy, muito obrigado por ter Minha participado. Foi parceira. muito importante para a gente. A gente está aqui mesmo para aprender. E eu acho que é muito importante a gente ter sempre pessoas mostrando a diferença, como você fez na vida do Nadir e ele na sua vida. Um beijão grande no coração de vocês dois. Beijo e obrigada pelo espaço.
Imagina. Obrigado. E um excelente final de semana, viu, meus amores? Um beijo. Beso. Tchau.